Bom dia, que bom mais uma vez aqui juntos nesta casa. Nossa gratidão a Deus, a Jesus, porque quando aqui estamos, quanto que recebemos da espiritualidade amiga, como que é bom, né, nos revermos, nos encontrarmos e pensarmos um pouquinho sobre o Evangelho, sobre a doutrina. Sempre muito bom a todos nós. Eu agradeço o amigo Carlos, sempre nos renovando a oportunidade de trabalho e de aprendizado, né? O Carlos sempre é um amigo aí de longa data, sempre nos dando essas oportunidades. E o tema então, nós vamos falar um pouquinho sobre a infância. Nós sabemos que a perfeição da criação divina é algo admirável. Conforme nós vamos desenvolvendo olhos de ver, nós percebemos a beleza da criação divina nos mínimos detalhes da vida. E assim também vemos nesta fase da infância. Porque pensemos, nós que somos espíritos imortais em jornada evolutiva, várias e várias vezes retornamos à matéria. Porém, nós somos espíritos criados para vivermos na dimensão espiritual. A nossa vida verdadeira é lá. Então, todas as vezes que a gente volta à matéria, todas as vezes que nós reencarnamos, nós passamos por esse novo reaprendizado, essa nova fase de adaptação. Precisamos adaptarmos-nos novamente à vida na matéria. Então, assim, nós percebemos que é interessante, porque nós precisamos novamente aprendermos a andar, fazer uso do corpo, aprendermos a falar através do corpo, aprendermos a usar os órgãos do corpo novamente, porque pensemos que o espírito livre, ele vê por toda parte, ele ouve por toda parte de seu corpo espiritual, comunica-se pelo pensamento. Então é algo muito diferente da vida aqui encarnados, porque o corpo limita muito. Mas Deus, na sua sabedoria infinita, fez com que assim fosse, para que esse período seja muito importante na jornada do espírito. Nesse período da infância, diz a questão 383, aqueles que quiserem depois pesquisar com mais calma, Allan Kardec estuda a infância no livro dos Espíritos, a partir da questão 379, várias questões seguintes. Mas na questão 383, lá está dito que o espírito, na fase da infância, é mais acessível às impressões que recebe. Ou seja, é o período propício para a educação. Porque a meta principal da encarnação qual é? Evolução espiritual. Estamos aqui para evoluir. Então Deus faz com que a infância desse período, principalmente os primeiros 7 anos, porque não sei se todos sabem, mas a encarnação é um processo que conclui somente aos 7 anos de idade. Durante os primeiros 7 anos de vida na matéria, o espírito está em processo reencarnatório. Então, os espíritos dizem que nós que voltamos, somos envolvidos pela, aspas, capa da inocência. É interessante isso, porque imaginem uma mãe, um pai, lidando com aquela criancinha que ali está no seu lar como filho, se soubesse qual foi a vivência passada. Porque não é que sempre tivemos problemas, não é essa ideia também de acharmos que sempre é um inimigo do passado, não é isso. Muitas vezes são espíritos afins, que voltam por amor junto de nós. Mas sabemos que algumas vezes também há os desafetos do passado. Então imaginem se pudéssemos reconhecer naquela criança o espírito com o qual tivemos algum problema em outras reencarnações. Seria muito difícil. Então essa capa da inocência.
E os espíritos dizem que a infância é um período de repouso para o espírito. Vejam que interessante isso. Porque, eu não sei se todos já pararam para pensar nisso, quando a gente vê a criancinha tão frágil, tão ingênua, ali está um espírito milenar. Às vezes a gente nem pensa muito nisso. E o espírito que está habitando aquele corpo não se torna infantil para a reencarnação. O corpo espiritual, chamado perispírito, ele é moldável. O perispírito tem um restringimento que ele volta à forma da célula ovo para voltar a desenvolver-se junto do corpo. Então o corpo espiritual do espírito, ele volta à forma infantil, o corpo espiritual. Mas o espírito não, o espírito é pleno. O espírito continua com a sua potencialidade. Porém, olha o detalhe importante. Porém, o espírito está num período de repouso. O que é isso? Nessa fase da infância, o espírito não está ativo. Ele não está consciente da sua realidade espiritual. Ele não está interagindo com as suas potencialidades. É como se ele estivesse num sono, o espírito, quando está ligado ao corpo. Ele está em repouso. Por que isso? Para que ele possa receber dos pais e educadores a educação, a orientação moral, que os pais e educadores possam transmitir a esse espírito exemplos, lições, aprendizados que vão contribuir para o progresso espiritual dele. Então, durante cada nova volta nossa à matéria, uma nova oportunidade de aprendizado. E o espírito, gente, nesse período da infância, ele vai incorporando, ele está observando, ele está recebendo. Tudo para ele é aprendizado. Então pensemos que ele absorve, ele incorpora coisas boas e coisas ruins também. As lições, os exemplos que ele observa, ele incorpora. Então daí a importância de uma educação séria, voltada a transmitir valores morais, porque os pais e educadores prestaremos conta, nós sabemos disso. Um dia responderemos pela missão que nos foi confiada. E infelizmente nós sabemos que nem todos, pais, mães e educadores, triunfam nessa tarefa. Diante disso a gente entende, porque lá no Livro dos Espíritos, eles nos dizem que a infância, pelo menos mais, isso está dito mais na Revista Espírita, melhor dizendo, que a infância, em certos planetas mais evoluídos que a Terra, a infância é mais curta que na Terra, nos planetas mais evoluídos. Nós sabemos pela doutrina que há vida na imensa maioria dos orbes, né? No nosso sistema solar, está dito na Revista Espírita que Júpiter é um planeta considerado feliz, um daqueles planetas onde a humanidade vive em harmonia, vive em paz, sem guerras, sem doenças, todos se tratando como irmãos. Então lá a vida é uma maravilha. Um dia também será aqui na Terra. Estamos caminhando para isso, mesmo que demore um pouco aí, né? Mas o que eu quero dizer é que em Júpiter, os espíritos dizem que a infância é muito mais curta que na Terra. Não é tão longa essa necessidade lenta de reaprendizado, esses 7 anos principalmente, parece tão longos. Em Júpiter é mais curta por quê? Porque os espíritos que habitam aquele planeta já têm uma condição moral superior a nós. Então a educação a infância é mais longa, quanto maior necessidade de aprendizado.
E nós podemos perceber que mesmo aqui na Terra, eu pelo menos observo que a infância parece que está encurtando. Porque nós vemos que as novas gerações chegam cada vez mais aptas, as crianças estão cada vez mais, vamos dizer assim, habilitadas à vida, se desenvolvem mais rápido, o aprendizado é mais rápido, porque nós estamos evoluindo. Quanto mais evoluirmos, a infância encurta, menor necessidade, menos rigoroso se torna o período dessa fase educativa. E nós vemos nesse estudo da infância, em O Livro dos Espíritos, a sabedoria de Allan Kardec até nos pequenos detalhes, porque olha a pergunta que ele faz na questão 384, ele pergunta assim: por que é o choro a primeira manifestação da criança ao nascer? Cada coisa que ele pensava, né? Por que o choro? E os Espíritos dizem que é para estimular o interesse da mãe, provocar os cuidados necessários. Pensem, se a criança não chorasse, com certeza haveria um certo descuido de ficar mais tempo sem alimentação devida, sem os cuidados da higiene. Então Deus faz tudo perfeito. O próprio choro da criança é um indicativo de que ela tem necessidades prementes. E nós vemos isso, por exemplo, no instinto dos animais. Que maravilha! Qualquer animal que nós observarmos, como que é tão perfeito, como que o animal reage e age, né? Conduz a sua vida com tanta regularidade, com tanta semelhança uns dos outros. Quem ensinou isso? Né? O instinto dos animais é uma maravilha para percebermos a grandiosidade da criação divina. Mas quando nós olhamos então para uma criança, um recém-nascido, aquela criança tão ingênua, frágil, será que nós conseguimos analisar que ali está um espírito imortal, milenar? Muitos pais, às vezes, não se atentam para isso. Percebem apenas aquele ser frágil, delicado, ingênuo, que precisa dos cuidados. Mas o espírito que ali está pode ser até mais desenvolvido que os pais, nós sabemos disso. Em geral, cada nova geração que vem são espíritos bem avançados, né? E aí os espíritos dizem que apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar. Ou seja, o espírito, então, quando reencarna, quando renasce nesse novo corpo, a ideia qual é? Ele vai precisar do corpo para se manifestar entre nós. Nós precisamos do corpo quando renascemos. Então, os órgãos do corpo estão em desenvolvimento, não estão formados. Por exemplo, o cérebro precisa de um tempo para a plena formação. Então, como que o espírito iria se manifestar intelectualmente se o aparelho, se o equipamento através do qual ele vai manifestar-se não está pronto ainda? Então, enquanto os órgãos do corpo não se desenvolvem plenamente, o espírito está limitado. Ele ainda não consegue agir aqui na matéria. E é justamente esse período que o espírito está, então, mais acessível, em repouso, esperando o desenvolvimento dos órgãos. E ali, então, nessa fase de receber o amparo dos pais, através da educação. Mas os espíritos dizem que a criança não sofre, o espírito não sofre com isso. Porque poderíamos pensar, né, deve ser muito difícil para o espírito perceber o corpo em desenvolvimento, ele querendo falar, querendo pensar, querendo conversar e não consegue. Mas o espírito não sofre com isso, porque tudo que Deus faz é perfeito.
entendamos que é um período de descanso mesmo, né? O espírito está ali esperando o momento de poder começar a agir na matéria. E aí na questão 380, Kardec perguntou: numa criancinha, o espírito pensa como criança ou como adulto? Pensem, analisem, olha, o espírito, nós dissemos, ele está ali junto daquele corpo, o espírito está pleno, ele é adulto, ele continua com as suas condições espirituais, mas o corpo é infantil, o corpo está em desenvolvimento. Então esse espírito, durante a vigília, ligado a esse corpo, como que ele pensa? Como adulto ou como criança? E os espíritos dizem que como o cérebro do corpo físico ainda não está desenvolvido, ele pensa como criança, pensamentos infantis. É natural, porque nós precisamos entender assim, olha, o espírito livre do corpo, durante o desdobramento do sono, por exemplo, se o espírito tem uma certa evolução, ele consegue se libertar daquela prisão que o corpo oferece. Ele consegue sentir-se mais livre. Mas enquanto ele está unido ao corpo durante a vigília, ele depende do cérebro para se manifestar. Então, os pensamentos são infantis. E os espíritos dizem que há uma espécie de perturbação espiritual. Quando a gente desencarna, creio que todos já ouviram falar que o espírito sofre uma perturbação espiritual na desencarnação, certo? O que é isso? Quando o espírito então passa pela morte do corpo, nos primeiros instantes após a morte, o espírito entra num processo de perturbação. O que é isso? Uma confusão. Ele não sabe onde está, o que está acontecendo. Quantos e quantos que não percebem que passaram pela morte, sentem-se ainda vivos na matéria, no corpo. Querem continuar os seus trabalhos, as suas atividades, perambulam aqui pela crosta, imaginando que continuam, porque eles se veem. O corpo espiritual é a mesma forma do corpo que tombou. Então ele se sente, ele pensa como antes, ele se vê como antes, imagina que está vivo ainda, né? Então os espíritos dizem que essa é uma forma de perturbação espiritual na desencarnação. Mas há também uma perturbação espiritual na encarnação. Porque quando a gente volta para a matéria, a infância é um período que poderíamos dizer de uma certa perturbação espiritual. Não no sentido, né, da palavra perturbação, como se fosse algo ruim. Mas é um período em que o espírito está inconsciente. Ele não está ciente da sua realidade espiritual. É esse período de repouso. Mas é interessante que nós vemos no livro Nosso Lar, de André Luiz e Chico Xavier, um momento em que ele conta que a personagem Ricardo era um espírito que estava encarnado na fase infantil. E ele, durante uma noite de sono, ele foi levado em espírito à colônia Nosso Lar, para participar de um momento de despedidas de um espírito que fora sua esposa em encarnação passada, Dona Laura. Dona Laura preparava-se para reencarnar. E Ricardo, que fora seu marido em existência passada, foi levado em espírito à colônia para participar do momento de despedida de Dona Laura. Porque ela vinha para a encarnação para casar-se novamente com ele. Coragem, hein? Brincadeira, hein, gente? É muito bom, né?
Mas Dona Laura voltaria então para casar-se novamente com ele, que já estava na fase infantil da reencarnação. Mas o que eu quero destacar é que Ricardo, que estava na fase infantil, ele, quando chega à colônia, ele se apresenta lá na sua forma adulta, vamos dizer. Muito possivelmente com a aparência da encarnação passada. Porque nós sabemos que o perispírito, o corpo espiritual, ele é moldável pelo pensamento. Ele se transforma, né? E se adapta à forma do pensamento. Então Ricardo aparece como adulto, reconhecido pelos filhos de outrora e pela esposa, participa das festividades, da comemoração, recebe o carinho, homenagens dos filhos, da esposa, interage com eles. Então, por que eu destaco isso? Porque para a gente perceber que o espírito livre do corpo, mesmo que é encarnado na fase infantil, ele pode recuperar sua consciência, a sua realidade, lógico, dependendo da evolução espiritual de cada um. Mas ele então consegue interagir e depois é trazido de novo para, né, voltar ao corpo. E aí, na sequência do estudo de Kardec, nós vemos uma pergunta, gente, muito importante, que a gente questiona muito, creio. A questão 385, Kardec pergunta assim: o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? Nós queremos saber muito isso, né? Porque nós percebemos essa mudança na época da adolescência. Quantos e quantos que se transformam na adolescência, ao sair da adolescência? Parece que é outra pessoa, de tanto que se modifica. Então, os espíritos dizem, é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Ou seja, aquele espírito que na infância estava no período de repouso, quietinho, recebendo a orientação, o ensino dos pais, na adolescência é como se abrissem as comportas espirituais e ele retoma tudo aquilo que ele traz do passado. Não que ele se recorde de vidas passadas, não é isso. Mas ele passa a começar a assumir as rédeas da sua vida. Ele começa a mostrar com mais intensidade os seus hábitos, as suas conquistas, a sua forma de ser. Então ele se mostra tal qual ele é, mostrando possivelmente hábitos antigos, qualidades, mas também imperfeições. E aí, gente, vejam a importância. Nessa hora, vai haver uma junção daquilo que o espírito traz da sua bagagem com o que ele recebeu durante a encarnação, com a educação que lhe foi ofertada. Então, vejam a importância disso. Se os pais e educadores ofertaram uma boa educação, nessa hora que ele retoma a sua condição, ele vai incorporar novos valores. Esse espírito vai avançar um pouquinho na sua condição moral, porque ele aprendeu novos valores. Ele incorporou novas lições. E é essa a principal função da educação. Imaginem que durante muitas existências, recebendo esse aprendizado, então a gente vai avançando espiritualmente. Não só, né, através da educação, depois também por nossa conta, no aprendizado, nas nossas buscas, nos nossos estudos, nas nossas reflexões. E por fim, quero destacar aqui uma questão que Kardec fala sobre
um momento difícil, né, da infância, mas que eu acho que é importante também sabermos, que é a morte, que acontece algumas vezes na infância. Na questão 381, Kardec pergunta: por morte da criança, readquire o espírito imediatamente o seu precedente vigor? Vejam só, a criança ali que ele passou pela morte, o espírito que ali estava naquele corpo, ele volta imediatamente à sua consciência plena de que é um espírito que estava reencarnado, que volta à dimensão espiritual, ele retoma essa possibilidade logo, imediatamente? Aí eles dizem que isso seria o esperado, isso seria o natural. Porém, não readquire a lucidez plena, senão quando não haja mais nenhum laço entre o espírito e o corpo. Quer dizer o quê? Depende de uma certa evolução espiritual. Depende de quanto o espírito ainda estava em fases iniciais de desenvolvimento, muito preso às coisas da matéria. Então o corpo ainda exerce uma certa influência sobre o espírito. Então o que acontece? Muitas crianças que desencarnam, aqueles espíritos que estavam ligados a esses corpos, vão passar uma fase na dimensão espiritual como crianças ainda. Não retomam imediatamente a sua condição de espírito consciente da sua realidade. Estarão ainda durante um tempo na fase infantil. E vejam, gente, também a nível perispiritual. Porque quando a criança passa pela morte, em que forma estava o perispírito daquela criança? Infantil, certo? O perispírito desse espírito se mostra na dimensão espiritual na condição infantil, de criança, da forma como o corpo. Se é um espírito elevado, que não sofre tanto com a influência da matéria, esse espírito transforma esse corpo espiritual na condição de adulto. Ele volta à sua aparência, provavelmente de uma existência anterior, retoma a sua condição de espírito consciente. Mas aqueles que não têm uma certa elevação vão se mostrar no mundo espiritual como crianças. Aí que nós vemos a importância das obras subsidiárias ou complementares da doutrina espírita. Porque todo esse estudo nós estamos falando de O Livro dos Espíritos. Mas no livro de André Luiz e Chico Xavier, Entre a Terra e o Céu, lá está dito que existem na espiritualidade educandários para acolher esses espíritos que desencarnam nessa condição. Vejam que interessante. Então existem lugares apropriados para que esses espíritos que desencarnaram como criança possam continuar o seu desenvolvimento. Eles se sentem crianças. Então nesses educandários trabalham espíritos, olha que bonito, trabalham espíritos que pretendem voltar à vida na Terra como mães. Então aqueles espíritos que pretendem reencarnar com a tarefa da maternidade, cuidam daqueles espíritos que estão na fase infantil, como se mãe deles fossem. Olha só, é um treino para o espírito que vem para a tarefa da maternidade, e ao mesmo tempo, uma bênção para essas crianças espirituais que receberão o carinho, a atenção daqueles que lhes cuidam. Então ali existem escolas que eles se desenvolvem, se preparam para a reencarnação. E muitos espíritos, com o passar do tempo, retomam, despertam para a sua realidade espiritual e voltam à fase adulta. Outros não conseguem e voltam à reencarnação diretamente desses educandários, reencarnando novamente. Aqui foi um estudo muito rápido, né, dessa lição de Allan Kardec da infância.
Mas eu quero complementar isso com uma lição do Emmanuel, que está no livro Vida em Vida, lição 11, que ele intitula Estudando a Infância. Então o Emmanuel, nessa lição, ele vem nos trazer orientações para os pais, educadores, para que se atentem para essa missão divina. E ele diz assim, que o espírito, viajor da eternidade, nas suas múltiplas jornadas reencarnatórias, nós estamos participando de sementeiras e colheitas. Ou seja, aqui na Terra, nós estamos semeando. Nós estamos agindo com o nosso livre-arbítrio, fazendo aquilo que nós achamos o melhor, sementeira, estamos semeando. Mas na dimensão espiritual, após a desencarnação, haverá a colheita daquilo que semeamos. Então, sementeiras e colheitas. E ele diz que nós renasceremos na posição que mereçamos, em condições felizes ou em condições difíceis. Depende da sementeira que fizemos. E aí ele vai trazer algumas orientações para esse período da infância. E ele diz, daí o impositivo de entendermos na infância não a estação de irresponsabilidade festiva, mas a hora favorável de abençoada preparação para o futuro. Quer dizer, quantos pais que ainda não estão muito conscientes da importância da vida, da educação, quantos pais que olham para a criancinha, para seus filhos, e ficam apenas presos às gracinhas, à ingenuidade. Quantos pais que preocupam-se excessivamente com as festividades, com os lazeres, as brincadeiras, mas não conseguem se atentar para a realidade espiritual por trás daquele corpo. Quantos pais que não estão conscientes de que ali está um espírito milenar, esperando a sua contribuição. Então os espíritos dizem que os primeiros anos da vida aqui na Terra são essenciais para a educação. Esses primeiros 7 anos. Lógico que também depois, mas os 7 primeiros são essenciais para que os pais pudessem observar as tendências da criança. Desde cedo, as crianças já mostram pequenas coisas que são indicativos de algum problema que trazem. São espíritos que retornam. Então os pais deveriam estar atentos para corrigir, para orientar. Allan Kardec chega a dizer que muitos pais se preocupam mais em endireitar as árvores do seu jardim do que corrigir o caráter dos filhos. Sério, né? E aí o Emmanuel continua dizendo: receberemos amanhã, na alma confiada às nossas mãos, aquilo que hoje lhe oferecemos. Nossos filhos no mundo são consciências que gravitam em torno de nossa vida, refletindo, agora ou mais tarde, o nosso devotamento ou a nossa deserção. Olha só o que ele diz aqui: almas confiadas a nossas mãos. Os nossos filhos não são nossos. Os nossos filhos são, antes de tudo, filhos de Deus. Já pensamos nisso? Deus confia a nós, seus filhos, que estão em jornada evolutiva como nós. Por um espaço de tempo, cruzam o nosso caminho, estão conosco. Mas Deus conta conosco para ofertarmos a eles o melhor ao nosso alcance. Olhem a responsabilidade disso.
Deus confia em nós para que cuidemos de seus filhos, que estão aos nossos cuidados. Então ele diz aqui, filhos amorosos, dedicados, muito provavelmente são aqueles espíritos que beneficiamos no passado, que convivemos bem, que retornam com gratidão. Mas filhos difíceis, problemáticos, nem sempre, mas muitas vezes são aqueles que tivemos problemas no passado. De alguma forma ficamos devendo a eles. E eles voltam para cobrar a reparação. Mas de qualquer forma, sejam filhos amorosos, sejam filhos difíceis, é a tarefa que nos cabe. É a oportunidade de oferecermos a eles o melhor. E pensemos, amigos, que a educação não é apenas questão de palavras. Se fosse apenas palavras, era fácil. Os filhos observam, acima de tudo, nós sabemos, nossa vivência, nossos exemplos. O que eu estou transmitindo para meus filhos, ou para aqueles que estão convivendo comigo, através dos meus exemplos. A minha vida é exemplo de boa conduta, porque é isso que eles incorporam, acima de tudo. Aí o Emmanuel continua dizendo, não vale iludir a criança com a fantasia do dinheiro ou do privilégio, anestesiando-a na leviandade. Olha que sério, né? Infelizmente sabemos que alguns pais têm aquela frase, né? Eu vou dar tudo aos meus filhos que eu não tive. Tudo bem que num primeiro momento a gente percebe um amor pelos filhos, de querer dar a eles o melhor, uma preocupação em que tenham uma vida boa. Mas quantos que com esse pensamento excedem, não percebem que agravam o desenvolvimento daquele espírito? Porque não ensinam o valor do trabalho, o valor do sacrifício próprio, da responsabilidade. Quantos pais que presenteiam em excesso para suprir sua ausência, infelizmente. Tudo bem que a vida hoje, nós percebemos que a maioria dos casais trabalham os dois. É difícil, pouco tempo para os filhos. Mas a educação não é questão de quantidade, e sim de qualidade. Uma hora bem vivida junto dos filhos vale mais, às vezes, do que um dia todo que não foi bem aproveitado. Então é preciso acompanhar o desenvolvimento da criança. É preciso perceber as suas necessidades. E o Emmanuel conclui dizendo, o lar é, antes de tudo, a escola do caráter. E somente quando os responsáveis por ele se entregarem felizes ao sacrifício próprio, para a vitória do amor, é que a vida na terra será realmente de paz e trabalho, crescimento e progresso, porque o homem encontrará na criança as bases justas do programa de redenção. Achei bonito isso, né? O lar é, antes de tudo, a escola do caráter. É no lar que vamos forjando o caráter dos filhos, nessa convivência, com os exemplos, na intimidade do lar, os exemplos que os pais vão oferecendo. E ele diz aqui, se entregarem felizes ao sacrifício próprio para a vitória do amor. Quer dizer, não medirmos esforços para a educação, ofertarmos o nosso melhor, aproveitarmos esses anos da infância para dedicarmos-nos incansavelmente a contribuirmos para o progresso daqueles que estão confiados a nós. Porque dependendo daquilo que ofertamos, podemos aproximar essa alma um pouco mais de Deus. E Kardec já dizia que a educação será a base da transformação da sociedade. É através da educação que nós teremos um mundo melhor.
Então, educação, tudo bem que nós nos referimos muito aqui à infância, mas a educação é sempre. A educação também existe na fase adulta, porque nós, na convivência, estamos aprendendo uns com os outros. Nossos exemplos impactam os outros, positivamente ou negativamente. Então pensemos como temos vivido nossa vida, quais exemplos estamos ofertando à nossa volta, para que nós possamos ser mais um trabalhador do Cristo na terra, tentando, ao máximo, dentro das nossas possibilidades, vivermos as lições de Jesus em nossa vida. É o que eu desejo a todos, com muita paz, com muito sacrifício e com muita fé e esperança. Muita paz a todos.